Olá, pessoal. Sou Samuel, faço parte do programa de Educação Tutorial de Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o PET-CC-UFRN. Neste vídeo, estarei apresentando a seção 2 do curso de Ciência de Dados usando Python. Dando uma breve recapitulação do que foi visto na seção anterior, inicialmente foi apresentada a área de Ciência de Dados. Em seguida, foi citada a linguagem de programação Python, sendo feita uma breve introdução. Por fim, foi também apresentado a biblioteca NumPy, composta por uma coleção de funções para manipulação de arrays com alto desempenho. Sobre o roteiro da apresentação, esta seção 2 destina-se a expor sobre a biblioteca Pandas. Iniciaremos falando sobre datasets e estrutura de dados presentes em Pandas, a saber, séries de data frames. Depois disso, falaremos sobre os formatos de dados suportados em Pandas. Em seguida, falaremos sobre as manipulações em datasets realizáveis com o uso de Pandas. Podemos criar, importar, ter uma visão inicial das informações, selecionar dados, criar e remover colunas, aplicar funções e também agrupar dados. Dito isso, estaremos iniciando a falar sobre a biblioteca Pandas. A primeira pergunta que podemos ter ao se comentar sobre Pandas, no nosso contexto de programação, é sobre o que se trata. Quanto a isso, trata-se de uma biblioteca de Python para análise e manipulação de dados. Podemos realizar a importação dessa biblioteca através do código import panda-spd. Falando um pouco sobre as características da biblioteca Pandas, temos que, inicialmente, simplifica a manipulação e análise de datasets grandes, ou seja, como citado anteriormente, há várias formas de manipulação suportadas pelo Pandas, sendo que são de uso simplificado em comparação aos recursos disponíveis em Python. Isso se dá com o intuito de facilitar o processo de manipulação. Segundo, compatível com várias bibliotecas de visualização de dados. Iremos ver nas sessões seguintes que o Pandas funciona perfeitamente com bibliotecas de visualização de dados como Matplotlib e o Seaborn. Terceiro, já vem instalado no Google Colab. Para facilitar o uso, a plataforma Google Colab já disponibiliza essa biblioteca para uso sem que seja necessário realização de instalação. E por último, as estruturas de dados, séries de data frames. Por meio dessas estruturas de dados, ocorre a manipulação do dataset. Estaremos falando agora sobre as estruturas de dados presentes em Pandas. Sobre séries, trata-se de uma composição de uma lista de dados e uma lista de labels, chamados de índices, como podemos ver na figura. Abordando sobre os atributos e métodos relevantes, temos os seguintes. Primeiro, o atributo index, que se refere-se a uma lista com os índices das séries. Segundo, o atributo values se refere a uma lista com os valores das séries. Em seguida, temos o método valueCount, com o qual se pode obter a quantidade de repetições dos valores nas séries. Com o método count, podemos obter a quantidade de elementos nas séries. Também temos o método describe, que permite obter informações estatísticas dos dados. Gostaria de ressaltar que esses são alguns atributos e métodos dentre tantos que compõem as séries. Para mais informações, pode-se realizar consulta à documentação oficial disponível no link. Sobre datasets, representa uma estrutura tabular formada por conjunto de séries, semelhante a uma estrutura de uma planilha do Excel.
Além disso, também podemos ressaltar que a estrutura de dados data frame em Pandas se assemelha ao data frame da linguagem R. Na imagem, temos um exemplo de um data frame. Abordando sobre os atributos e métodos relevantes, temos os seguintes. Primeiro, o atributo index, que se refere a uma lista com os índices do data frame. Segundo, temos o atributo values, que se refere a uma lista com os valores do data frame. Em seguida, temos também o método iLock, que proporciona a indexação do data frame. Com o método std, podemos obter o desvio padrão dos dados, os desvios padrões dos dados de todas as colunas do data frame. Também temos o método describe, que permite obter informações estatísticas dos dados. Além disso, gostaria de ressaltar também que esses são alguns atributos e métodos, dentre tantos outros que compõem os data frames. Para mais informações, também é possível realizar uma consulta da documentação oficial disponível no link. Falando sobre iteração sobre data frames, há situações que queremos iterar sobre um data frame. Porém, isto é recomendável apenas para pequenos datasets, devido à possibilidade de lentidão no processamento. Podemos iterar sobre colunas por meio do uso de for, mas também podemos iterar sobre colunas e linhas com o uso de for, juntamente com o método iterals de data frame. Na imagem podemos ver uma iteração sobre linhas apenas fazendo uso de um simples for que imprime os valores das linhas do data frame. Até agora, já sabemos que data frames são formados por uma coleção de séries. Note que um data frame é como uma matriz, enquanto que as séries são as colunas que compõem a matriz. Os índices das séries separadas são unificados em um único índice, também chamado de ID. E observe também que as linhas são formadas pelos elementos das colunas das séries, que compõem o mesmo valor de índice associado. A imagem mostra um exemplo de separado os séries e juntando ao data frame. Em ciência de dados, estamos constantemente manipulando tabelas. Dessa forma, são fundamentais os conceitos de linha, coluna e índice. No exemplo da imagem, é possível observar a presença dos conceitos de linha e coluna claramente. Sobre os atributos de data frames relacionados, temos os seguintes. O atributo shape, que é um par ordenado com as dimensões do data frame, ou seja, a quantidade de linhas e de colunas. Também temos o atributo columns, que é uma lista de colunas do data frame. Por fim, temos o atributo index, que é uma lista de índices do data frame. Iniciando a exploração pelo notebook Google Colab da seção 2, devemos inicialmente lembrar de fazer uma cópia do notebook para nosso uso. Lembre-se também que cada seção do notebook há a apresentação de explicações sobre o conteúdo, sendo seguido por exemplo em código. Indo agora para o exemplo referente à seção de séries, temos que o enunciado do problema é o seguinte. Dadas as notas de um conjunto de alunos, suponha que deve ter nota 7 ou superior para passar, deve ter nota entre 5 e 6,9 para ir para a recuperação, deve ter notas inferiores a 5, notas inferiores a 5 para ser reprovado. Identifique as notas dos alunos que serão aprovados, reprovados ou irão para a recuperação, respectivamente. Além disso, também imprima algumas informações estatísticas, como a média das notas e o desvio padrão, medidas de tendência central. Também imprima o primeiro quartil, segundo quartil e terceiro quartil, medidas de dispersão. Como proposta de solução, iteraremos sobre as notas, filtrando pelo valor. Por fim, iremos imprimir os valores
juntamente com uma descrição estatística por meio do método describe. É possível ver aqui o resultado do código. Indo agora para o notebook, mais especificamente o exemplo referente à seção de data frame. Temos o seguinte enunciado. Dadas as notas do seminário e prova de um conjunto de alunos, suponha que a média aritmética das duas deve ter nota 7 ou superior para passar, deve ter nota entre 5 e 6,9 para ir para a recuperação, deve ter nota inferior a 5 para ser reprovado. Identifique os alunos que possuem notas que serão aprovadas, reprovadas ou que requerem fazer a recuperação, respectivamente. Tendo em vista que temos o seguinte conjunto de alunos, como proposta de solução, podemos iterar sobre o data frame, filtrando as linhas pela média aritmética de seus valores das colunas prova e seminário, e adicionando os nomes dos alunos a listas específicas. Por fim, imprimimos os valores das listas e obtemos os nomes das pessoas que foram aprovadas, reprovadas ou que ficaram de recuperação. Podemos ver o exemplo abaixo que Júlia foi aprovada, Amélia e Clara ficaram de recuperação e William e Horácio foram reprovados. Estaremos falando agora sobre os formatos de dados suportados em Pandas. Como formato de dados, temos o Object, que é um texto ou mesclagem entre valores numéricos e não numéricos. Também temos o int64, que representa um número inteiro. E o float64, que representa números decimais. Além disso, temos o datetime64, que representa valores de data e hora. O bool, que representa valores verdadeiros ou falsos. E o category, que representa a lista de textos. É válido ressaltar também que, por padrão, o Pandas identifica as colunas como tipo de dados object. Ou seja, caso o tipo não seja deduzido, o Pandas identifica a coluna como tipo de dado object. Situações em que um valor de um campo está divergente do tipo da coluna, ou em que esse campo encontra-se vazio, identifica-se como NaN, ou Not a Number. Nesta imagem, temos o exemplo dos formatos de dados, onde podemos identificar cada um deles. Sobre os atributos e métodos relacionados, temos os seguintes. Primeiro, o atributo DateTypes, que se refere a uma série que contém os tipos das colunas. Segundo, o método info, que retorna um data frame contendo tipos das colunas com quantidade de valores não nulos. Indo agora para a seção de formatos de dados, na apresentação do slide, vimos sobre o atributo DataTypes e o método info. Podemos executá-los e ver suas saídas, assim, similares às demais seções. Vale ressaltar que não se preocupe quanto ao método readCSV, tendo em vista que ele será explicado posteriormente. Agora estaremos falando sobre
as manipulações de dataset, suportadas em pandas. Criamos datasets com a finalidade de persistência dos dados, para manipulação dos dados, entre outras circunstâncias. Para a criação do dataset, construímos a partir de um dicionário, de listas de tamanhos iguais e tipos homogêneos. É possível criar o dataset de forma personalizada, especificando índices e colunas. Na imagem, podemos ver uma criação de um dataset, com a coluna sendo os valores de seminário e o índice sendo os valores de alunos. Voltando ao notebook, estaremos indo ao exemplo referente à seção de criação de dataset. Temos o seguinte enunciado de problema. Crie um dataset chamado Minhas Avaliações, seguindo as seguintes exigências. Deve ter uma coluna com o nome Minhas Avaliações Filme, onde deve ter Titanic, Velozes e Furiosos, Em Ritmo de Fuga, John Wick de Volta ao Jogo, Coração Valente e Esqueceram de Mim. Deve ter uma coluna com o nome Minhas Avaliações Nota, onde deve ter 7.2, 5.5, 8.0, 7.7, 8.0 e 5.0. Deve ter uma coluna com o nome Minhas Avaliações Consigo Assistir Novamente, onde deve ter não, sim, 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 não e não. Como proposta de solução, iremos criar um dicionário com as colunas requisitadas pelo problema. Em seguida será usado o construtor de DataFrame para criar um dataset. Por fim, iremos imprimir o objeto. Estaremos apresentando um dataset que será bastante utilizado. O título do conjunto de datasets é Brazilian E-Commerce Public. Foi fornecido pela empresa Holistic, maior loja de departamentos de marketplace. Ele possui informações sobre mais de 100 mil pedidos realizados em várias shops virtuais brasileiros entre 2016 e 2018. Pode ser encontrado no Kaggle, por meio desse link. Sobre a organização dos datasets, a imagem mostra a realização dos datasets entre si. Dando uma breve descrição, temos que o Holistic Course se refere a informações sobre o cliente, como a cidade e o estado. O Holistic Geolocation se refere a informações sobre a localização. O Holistic Orders Items se refere a informações sobre os itens de cada pedido de compra. O Holistic Payments Dataset se refere a informações sobre o pagamento de cada compra. O Holistic Reviews Dataset se refere a informações sobre a avaliação do cliente do atendimento. O Holistic Orders Dataset se refere a informações sobre datas e status de cada pedido de compra. O Holistic Products Dataset se refere a informações sobre o produto. E, por fim, o Holistic Sellers Dataset se refere a informações sobre os vendedores como cidade e estado. Sobre importação e exportação de datasets, geralmente, quando trabalhamos com datasets, eles se encontram armazenados em arquivos no formato CSV, ou seja, arquivo que é organizado de modo que os dados neles estão separados por vírgula. Porém, pode ser usado também outra forma de separador. Sobre os métodos relacionados, temos os seguintes. O read.csv, que permite importar um dataset a partir de um arquivo CSV para um objeto de data frame.
Também temos o método toCSV, que permite exportar o conteúdo de um objeto data frame para um arquivo CSV. Por fim, temos o método read, que retorna as primeiras linhas do data frame. Como há vários datasets, criamos esse bloco para permitir a importação deles. Por meio desse código, podemos realizar a importação de cada um daqueles datasets apresentados anteriormente. A Google criou uma biblioteca para importação e exportação de arquivos, direto de uma conta Google Drive pessoal. Basta importar a biblioteca e fazer a montagem do Drive. Em seguida, é necessário adicionar Content Drive, My Drive, no nome do caminho na importação e na exportação. Será necessário adicionar o código de verificação disponível através do link no resultado da célula. Na imagem, podemos ver um exemplo de vinculação com o Google Drive. Na seção de importação e exportação, indo para ela agora, podemos ter uma visão inicial das linhas do dataset citado anteriormente, observando os resultados das células em que é aplicado o método RET. Descendo um pouco, podemos observar. Esse, no caso, é a função apresentada, onde faz a importação. E esses são os valores. Abaixo podemos avaliar, ter uma visão inicial sobre cada um dos datasets. Foram impressos apenas 3 linhas, colocando como valor 3 como argumento do método RED. Partindo para o exemplo, temos o seguinte enunciado. Reutilize o dataset minhas avaliações criado anteriormente e exporte ele e em seguida importe em um dataset denominado minhas avaliações. Observação: caso por sua conta no Google Drive, exporte o dataset para sua conta. Temos duas propostas de solução, com o uso de Google Drive e sem o uso. Ambas são quase que automáticas. Usamos de interpolação de strings apenas para deixar a leitura de código mais fluida. Além disso, sobre a parte do Google Drive, será necessária uma conta para fazermos, como já citado anteriormente. Porém, caso não deseje, basta comentar o código dessas células, tendo em vista que faz-se necessário, para que não afete os códigos seguintes. Desde que importamos nosso dataset, é interessante obter impressões iniciais quanto às informações dele. Posto isso, o Pandas fornece alguns métodos úteis para essa observação inicial. Dentre os mais relevantes, temos o método Describe, que permite obter algumas medidas estatísticas de tendência central e de dispersão sobre datasets já citado anteriormente, como também o método Sort Values, que podemos ordenar o data frame de acordo com uma de suas colunas. Já com o método Value Counts, podemos obter a quantidade de repetições dos valores de uma determinada coluna. Por fim, também temos o método Unique, que retorna uma lista com os elementos sem repetição. Voltando para o notebook, indo para o exemplo referente ao conteúdo de seção de primeiras impressões do dataset, temos o seguinte enunciado. Execute as tarefas fazendo uso do dataset Others. Use o método head para dar uma primeira olhada nas duas primeiras colunas, o método info para verificar os tipos das colunas e a quantidade de elementos não nulos. Use o método describe para verificar
a situação estatística dos dataset. Apresente o máximo elemento em cada coluna. Ordene o dataset de acordo com a coluna order status e armazene o resultado em um novo objeto data frame denominado de order list. Sabendo que a coluna order status possui os elementos delivered, shipped, canceled, unavailable, invoiced, processing, created, approved, determine a quantidade deles. Como proposta de solução para as 3 primeiras tarefas, realizamos a impressão e verificamos o resultado. Para a 4ª tarefa, note que se trata do maior valor obtido pelo método max. Para a 5ª tarefa, usamos o método sortValues, com o qual podemos ordenar os valores. Por fim, na última tarefa, observe que o método valueCounts sobre a coluna orderStatus retorna o valor que estamos buscando. Sobre a seleção de dados, bastante importante, a indexação é uma das operações essenciais para a manipulação com datasets. Trata-se de selecionar um dado dentro do dataset, buscando pela linha ou coluna. A indexação também permite selecionar um subconjunto do dataset. Como métodos relacionados, temos os seguintes: o método lock, com o qual podemos realizar indexação por nomes sobre coluna e ou linhas, e o método iLock, que permite a indexação numérica sobre colunas e ou também linhas. Falando sobre indexação booleana, a indexação booleana trata-se de uma indexação com uso de condição lógica, com a finalidade de fazer seleção no dataset. A condição será posta dentro do operador colchetes. Na imagem, podemos ver uma seleção de valores que respeitam a condição, de forma que o dataframe df restará apenas com valores filtrados. Sobre o fatiamento de linhas e ou colunas, tanto o método lock quanto o iLock permite fatiamento, similar ao que ocorre com a estrutura de dados list em Python. Podemos realizar esse fatiamento por linhas ou colunas também. Na imagem, podemos ver uma seleção partindo do índice Wilfred até o índice Julia, e partindo da coluna prova até a coluna seminária. Outra forma de seleção é através do método query, que permite realizar consultas sobre as colunas do dataset. Possui semelhança com as queries realizadas fazendo uso da linguagem SQL. Na imagem é possível ver um exemplo de query, que filtra os clientes pelos estados de Ceará e o Rio Grande do Sul. Partindo agora para o exemplo da seção selecionando os dados, temos o seguinte enunciado: execute as tarefas fazendo uso do dataset orders. Selecione as linhas que possuem a coluna order status com o valor delivery. Selecione as linhas que possuem a coluna order status com o valor delivered e a coluna order approved com data superior a 1º de janeiro de 2018. Apresente apenas as colunas order ID e custom ID da tarefa 2 a 5. Selecione as linhas que possuem o conteúdo da coluna order estimate delivery date maior que o da coluna order delivery custom date e possuem a coluna order status com maior valor. Como proposta de solução, devemos ter em mente quais são as condições necessárias de cada tarefa. Para a primeira tarefa, a condição de seleção é que as linhas possuam a coluna order status como valor delivered. Para a segunda tarefa, além da coluna order status ter valor delivered, a condição deve também ter que a coluna order approved deve ter valor maior
que é a data de 1º de janeiro de 2018. Para a terceira tarefa, devemos selecionar as colunas com o uso do operador colchete duplo. Por fim, na última tarefa, temos como condição que o valor da coluna Order Delivery Custom Data seja maior que o da Order Estimate Delivery Date e que a coluna Order State Status tenha como valor Delivered. Certas vezes, é necessário criar colunas em um dataset existente. Isso é possível ser feito de forma bem simples, de forma semelhante a como trabalhamos com dicionários. Basta inserir a nova coluna. Na imagem, temos um exemplo de criação de uma nova coluna. No caso, estamos criando uma coluna sem elementos. Na remoção de colunas de um dataset, podemos usar o método drop, que remove uma ou mais colunas. O parâmetro in place é usado para fazer modificações no próprio objeto, sem precisar reinserir o resultado da operação. Na imagem, mostramos um exemplo de remoção da coluna que criamos anteriormente. A alternativa eficiente à interação, já dita anteriormente, é aplicar funções sobre o dataset ou sobre um conjunto das suas colunas por meio do método apply. Podemos também fazer uso de funções lambda. Além disso, é recomendável criar uma nova coluna para armazenar o resultado da operação das funções, para evitar perda de dados. Na imagem, mostramos como criar uma nova coluna que terá como resultado da função classification. Voltando ao notebook Google Colab, quanto às seções criando e removendo colunas e aplicando funções, adotou-se na criação do exemplo juntá-las. Temos o seguinte enunciado. Crie uma coluna no dataset Orders, cujo nome será Orders Delivery Result, que deverá ter o valor true para cada pedido cujo tempo de entrega for superior ao previsto, ou seja, um pedido atrasado. Caso contrário, o valor será false. Inicialmente, podemos ver as colunas do dataset Orders caso tenhamos esquecido. Como proposta de solução, temos que criamos uma função que verifica se o valor da coluna Order Delivery Custom Date é maior que o da Order Estimate Delivery Data e que a coluna Order Status tem como valor Delivery. Caso seja verdade, retornamos True. Do contrário, retornamos False. Para isso, fazemos uma conversão para o tipo DateTime. Sobre a aplicação da função, fazemos uso de função lambda, juntamente com o método apply. Por fim, imprimimos as duas primeiras linhas com o método head. Fun. Sobre o agrupamento de dados, basicamente trata-se de uma abordagem que se particionou da dataset em grupos, tomando como referência um ou mais colunas. O agrupamento é interessante quando iremos gerar poucos grupos resultantes. Sobre os métodos relacionados, temos os métodos value count, já citados anteriormente, que retorna a quantidade de repetições dos valores de uma determinada coluna. Também temos o método group by, com o qual podemos agrupar o dataset sobre uma ou mais colunas. Com o método reset index, podemos resetar o índice e as colunas para antes do agrupamento. Por fim, temos o método ag, que permite agregar de acordo com uma métrica aplicando-se um agrupamento. Sobre o exemplo da seção agrupando os dados, temos o seguinte problema. Usando o dataset Payments, agrupe os tipos de pagamentos Payment Type, usando o somatório SUM.
do valor gasto, Payment Value, em cada tipo com métrica de agregação. Como possível solução, iremos utilizar o método Group By usando a coluna Payment Type como parâmetro e usando o somatório dos valores da coluna Payment Type Payment como agrupador. Podemos ver o resultado. Por fim, como exemplo extra, temos o seguinte: enunciar. Com o conhecimento abordado até agora sobre pandas e fazendo uso dos datasets apresentados em aula, responda a seguinte pergunta: quantas compras são à vista e quantas são a prazo? Note que se tratando de pagamentos, iremos trabalhar com o dataset Payments. Ao darmos uma olhada nele com o método Add, podemos perceber que a coluna mais relevante para nós é a coluna Payments, que se trata dos tipos de pagamentos. Porém, essa coluna não apresenta os valores da forma que queremos. Por isso, iremos criar uma coluna que conterá apenas valores à vista ou a prazo, por meio de uma função que criamos e aplicamos usando o método Apply, criando uma nova coluna, assim, chamada Payment Value Classification. Por fim, iremos aplicar o método Value Counts sobre essa coluna e ver a quantidade de repetições de cada valor. Observe que foram encontrados 96.579 pagamentos a prazo e apenas 1.529 à vista. Nesta sessão, conseguimos ter uma introdução a PANDAS. Podemos ter contato com os métodos relevantes dessa biblioteca, sendo exercitado por meio de exemplos. Além disso, há um outro notebook contendo exercícios que podem ser feitos. Nele já há soluções. Agradeço pela atenção, obrigado e até mais.